Olá, eu sou Luísa de Sá e vou falar rapidinho aqui sobre o processo de desinflamação e desintoxicação que eu passei e ainda estou passando ainda com o auxílio da Paloma. Eu tenho quadros muito específicos inflamatórios e eu relatei isso tudo para ela antes da gente começar esse processo e foi super bacana porque foi uma coisa bem focada no que eu estava precisando. E desde o início, Paloma falou assim: ó, Luísa, se prepara porque antes de ter uma melhora, muitas vezes alguns quadros inflamatórios, ou enfim, antes de melhorar, piora e depois melhora bem. E aconteceu isso um pouco comigo. Eu pude, né, meu cabelo caiu um pouco, tive muita inflamação na cabeça, tive inflamação nas articulações e foi difícil, mas eu segui firme. Já estou há 22 dias sendo assessorada por ela. Além dessas questões, que eu já reparei uma melhora já geral na pele, de modo geral, né, em relação a essa inflamação, eu reparei muito uma melhora generalizada no bem-estar físico, mental, emocional. Eu estou mais serena para lidar com um monte de coisa. Com essa limpeza dessa alimentação crudívora, né, eu reparei uma coisa muito interessante que eu não sabia que ia acontecer comigo, que é uma limpeza muito evidente do paladar. Eu trabalho hoje com café, então eu reparei isso muito, que a clareza das notas que eu consigo ter agora, porque eu tô com um paladar totalmente limpo depois desses dias 100% crudívoros, que é impressionante. Então isso para mim foi incrível. Quando eu fiz uma alimentação depois cozida, depois de um tempo só de cru, foi uma super experiência sensorial. Então foi muito interessante isso, que eu não sabia, não esperava por esse resultado. Outra coisa que eu reparei foi a qualidade do meu sono, que melhorou demais. Eu tô dormindo muito, muito, muito melhor depois desses 22 dias. Aliás, na primeira semana eu já estava dormindo infinitamente melhor e meu sono continuou ótimo. Eu não senti fraqueza hora nenhuma. A gente acha que vai passar muita dificuldade, que vai ser muito estressante, que ai meu Deus, vou ficar sem comer, ai isso e aquilo e aquilo. E a gente tira de letra, porque a gente ingere muita coisa, né? Se a gente for parar para pensar, em cada suco daquele que eu tomava era 1 litro inteiro, enfim, é muito alimento. Então, às vezes a gente fica mais ansioso em relação a isso do que o processo em si é. Então, é simples e é mais fácil do que a gente pensa que seria, assim. Pelo menos para mim foi assim. Eu achei que ia ser muito mais desafiador e nem foi. E agora que a gente passou para uma alimentação ainda sutil, mas com outros elementos, né? Voltando a uma certa normalidade, entre muitas aspas aí, porque agora mudou muita coisa, daqui para frente eu vou adotar um outro jeito de me alimentar. É, Depois que voltou para essa certa normalidade, assim, ainda fica bom manter esse processo do cru o máximo possível para evitar que aumente a acidez interna do meu corpo e assim continuar esse bem-estar, esse processo de autocura e autolimpeza que o corpo tem capacidade de fazer se a gente não se meter no meio e avacalhar tudo com excessos e tal e estressar o corpo com coisas desnecessárias, né? Então, está sendo um aprendizado constante isso com a Paloma. É muita informação que ela passa, a gente troca ideia aqui no vídeo, a gente bate papo, e aí, quais suas dúvidas? Eu tiro minhas dúvidas, ela me orienta, fala das combinações, enfim. Eu sou toda curiosa e pergunto um monte de coisa para ela e ela sempre responde tudo com muito carinho, com muita alegria. Então, está sendo um prazer imenso. Eu recomendo muito, se você quer passar por um processo desse de limpeza, é fundamental que a gente acaba tendo a gente desenvolve, além do autocontrole, em relação, não sei, né, para muita gente a questão de compulsão alimentar é uma questão muito forte, tal. Então, além da gente desenvolver esse autocontrole, a gente entra muito em contato com a gente demais. Então, a gente percebe muito mais, a gente tem uma autopercepção muito mais apurada, né? A gente consegue, eu acho que através da sutileza da alimentação,
Quando a gente reduz esse consumo de excessos que a gente não precisa, a gente presta atenção nas coisas que estão acontecendo. Então a gente fica mais ciente. Então isso é muito legal. Então eu tô amando isso tudo e eu recomendo muito. Paloma, tô amando tudo. Obrigada.